Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo de número 10. Nos diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de você, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é da sepultura para o trono. Porque essa é a apresentação que o apóstolo Paulo ele faz, apresentando aqui. Veja que Paulo ele inicia dizendo que ele nos deu vida, então, se ele nos deu vida, nós estávamos mortos. E mais adiante, ali pelo versículo 5, 6 e 7, ele vai dizer que ele nos levou a um trono celestial em Cristo Jesus. Então nós saímos de uma condição anteriormente, antes de Cristo, e essa era a condição de todos nós. Paulo diz que essa era a maneira que todos nós caminhávamos, era inclinados aos desejos pecaminosos, carnais, antes de Jesus, antes de termos esse encontro com Cristo. O primeiro capítulo dessa carta aos Efésios, Paulo ele acentuou o amplo alcance do plano de Deus. Ele apresenta no capítulo 1 esse plano de Deus abundante, e ele dá ênfase a isso, o qual inclui todo o universo e se estende de eternidade a eternidade. Então tudo aquilo que foi criado por Deus faz parte do seu plano eterno para as nossas vidas. O capítulo 2 mostra a historificação, a historicidade, esse plano de Deus dentro da história, deste plano na vida do seu povo, através de uma ressurreição espiritual dos crentes. Então Paulo ele começa o capítulo 2 dizendo que ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Tendo descrito a nossa possessão espiritual, aquilo que nós adquirimos em Cristo do ponto de vista espiritual, Paulo ele volta agora para a nossa posição em Cristo. Nós fomos tirados da sepultura e conduzidos juntamente
para sermos coparticipantes do trono de Deus, do trono de Cristo. Ele nos resgata de uma condição em que nós vivíamos e nos coloca em um posicionamento totalmente distinto daquele que tínhamos até um tempo atrás. Então isso se faz por meio desse ato de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O que Paulo fez nesse parágrafo é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza. Então, por natureza, o homem é condenado, caído, distante de Deus, inimigo de Deus, e o que pode vir a ser mediante a graça de Deus, com a ação de Cristo na sua vida. Então Paulo ele apresenta um contraste entre uma pessoa sem Cristo, ou antes de Cristo, e agora em Jesus. Vejamos as 4 grandes obras realizadas na vida do homem, que saiu da sepultura para o trono. A primeira coisa que Paulo ele apresenta é a obra do pecado contra nós. Porque ele diz no verso 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então essa era a nossa condição. Antes de Cristo estávamos vivos para as atrações do pecado, mas mortos para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não pode fazer nada que possa agradar a Deus, sem que Deus venha ao seu encontro. Então nós não tomamos uma iniciativa a partir daquilo que nós almejamos. A iniciativa ela parte de Deus em relação a nós, nos resgatando da condição em que nós nos encontrávamos. Então essa é a ação de Deus. Então assim como uma pessoa morta fisicamente não responde aos estímulos físicos, assim também uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder aos estímulos espirituais. É necessário que antes dessa pessoa responder a qualquer tipo de estímulo, é necessário que Deus a ressuscite, tire ela da condição que ela se encontra. O profeta Ezequiel, ele exemplifica isso de uma maneira muito clara para todos aqueles que observam o capítulo de número 37, quando Deus leva o profeta a um determinado local em que se encontrava um vale de ossos, e esse vale de ossos secos era uma representação da vida espiritual do povo de Israel. E Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, esses ossos, eles podem voltar à vida? Ezequiel responde dizendo: Senhor, tu sabes. E ele diz: você disse bem, Ezequiel. Então profetiza sobre esse vale de ossos, porque eu darei vida para eles novamente. Do ponto de vista espiritual, essa era as nossas condições sem Cristo. Um vale de ossos seco. Estava morto. Já a carne já havia se decomposto. No entanto, Deus, ele vem e nos dá vida, nos tirando daquela condição. A causa da morte são os delitos e pecados. A Bíblia diz, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E morte é a separação. Assim como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. O incrédulo não está apenas doente, ele está morto. Ele não necessita apenas de restauração, mas de uma ressurreição. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. Suas ações são
pecaminosas, porque os seus desejos são pecaminosos. As ações, ela é fruto daquilo que nós alimentamos. Jesus, ele é muito claro nos evangelhos ao dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Fora de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e condenado sob a ira de Deus, meus queridos. A ira do Senhor será destinada contra toda a impiedade, diz Paulo em Romanos capítulo 1. Segunda coisa que Paulo ele observa aqui no capítulo 2 é a obra de Deus por nós. A obra que Deus ele faz em nossas vidas. Verso 4 ele diz, porque até o versículo 3 ele apresenta as nossas condições, como é que nós nos encontrávamos. A partir do versículo 4, Paulo ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo ele apresenta uma condição de alguém sem Cristo, condenado, morto, que irá se submeter à ira divina. No entanto ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, com o amor com que nos amou, com o seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, nos tirando das condições em que nos encontrávamos. Então nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos, perdão aos condenados. Paulo agora vai contrastar o que somos por natureza e o que somos pela graça. Por quê? Porque Paulo ele diz no versículo adiante que a salvação, ela não foi obtida por meio do mérito. A salvação não foi alcançada porque éramos merecedores, porque éramos bons ou porque tínhamos feito algo que nos credenciasse a tal. A salvação ela foi obtida por meio do grande amor com que nos amou, diz Paulo. E por conta da sua, como diz ele, sendo Deus rico em misericórdia. Misericórdia, meus amados, o significado atribuindo a Deus é Deus ele deixar de nos dar aquilo que nós merecíamos. Quando nós usamos a palavra graça, vai no contrário, né? Graça é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. E misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós deveríamos receber. Então por que Deus ele foi misericordioso? Porque o que nós merecíamos era uma condenação, por conta dos nossos delitos e por conta dos nossos pecados. No entanto, a misericórdia de Deus, ela nos poupa dessa condenação. Então, por natureza, Deus ele é amor, como diz 1 João. Deus é amor. Mas o amor de Deus, na relação com os pecadores, torna-se em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia, como diz o versículo 4, e em graça, como diz o versículo 7. E essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor aos pecadores. Deus nos amou, meus amados. E é por isso que aqui nos encontramos, porque nós fomos alvo desse amor de Deus. O amor de Deus, meus amados, foi nos buscar aonde nós nos encontrávamos. Nos resgatou daquelas nossas condições. E se nós chamássemos aqui a maioria de vocês para testemunhar, ou dar um breve testemunho
a respeito do seu histórico de vida, é possível que algumas pessoas aqui ficariam escandalizadas pelo histórico, por todas as condições que foram vividas antes de Cristo. E mesmo nessas condições, o Senhor, Ele foi ao nosso encontro e nos tirou da onde nós estávamos. Paulo não apenas fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E lista 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Tudo isso atribuído a Deus, que é destinado a cada um de nós. Ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Ao nos salvar, Deus demonstrou a suprema riqueza da sua graça, meus queridos. Então Deus, Ele é poderoso, nada limita a Ele. Deus, Ele nos ressuscitou, nos tirou da sepultura espiritual que o pecado havia nos colocado, e realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, pelo poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida, recebemos a vida nova, a vida de Deus em nós. E outra coisa que ele apresenta é que Deus, Ele nos exaltou. Deus, Ele não apenas nos salvou, meus queridos, Ele nos colocou em uma posição destacada. O versículo 6 é isso que Paulo diz: juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos coparticipante da glória de Deus. Ele não apenas nos tirou do lamaçal, não apenas nos tirou do atoleiro, porque essa era a condição que nós estávamos em um mangue espiritual. Já viu o pessoal pescando caranguejo? Nós estávamos mais ou menos daquele jeito, até a cintura no meio da lama. E Deus, Ele foi lá e nos tirou daquela condição, mas não apenas isso. Não apenas nos tirou daquela condição, nos colocou em Cristo Jesus em um lugar de destaque, em uma posição privilegiada. Nós não apenas saímos da sepultura, fomos ressuscitados com Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados com Ele. Agora nós assentamos com Ele nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Mas Deus vai além. Deus, Ele não apenas nos colocou em um lugar de destaque, Deus também, Ele nos guardou, meus amados, Ele nos guarda. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a graça de Deus. O alvo principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A salvação é um presente e não uma recompensa. Deus, Ele não está nos recompensando, Deus está nos presenteando. Verso 7, Paulo, ele diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não fomos recompensados, meus amados, nós somos presenteados pelo Senhor. Salvação não pode ser obtida por obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz por Cristo. Tem um hino antigo, os irmãos assembleianos, de origem assembleiana, talvez vão lembrar. Tem um hino que diz mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, mas tem uma parte do hino que ele diz: fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Não sei se vocês lembram de um hino bem antigo, e que dizia: fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Isso não existe, irmão. Jesus ele não nos ama por causa daquilo que a gente faz, e nem nos deixa de amar também por isso. Então não há nada que a gente faça de maneira que Deus ele venha nos amar um pouco mais.
nem que a gente faça que venha fazer Deus nos amar menos. Nada, absolutamente, como diz Paulo em Romanos 8, nos fará separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele nos ama com amor pleno, meus queridos, com todo o amor possível. Não podemos acrescentar a salvação. Terceiro ponto que Paulo apresenta é a obra de Deus em nós. A primeira parte do versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A salvação não é pelo mérito, não é por aquilo que a gente fez, mas uma vez que nós fomos salvos, nós somos levados a praticar coisas boas obras. Veja que o processo ele é inverso. Nós não fomos salvos porque fizemos boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E é isso que Paulo diz na primeira metade do versículo 10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós somos a obra de arte de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós, dia após dia. Ele não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Deus está esculpindo em nós um caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A conversão não é o fim da obra, mas ela é apenas o começo. É o início de todo esse processo. Quando entregamos a vida a Cristo, isso não é um fim em si mesmo. É apenas o início de toda uma trajetória que está se iniciando a partir da conversão. E grandes desdobramentos vai ocorrendo ao longo da nossa vida, a partir da conversão. Só que Deus, ele não trabalha apenas em nós. Deus, ele trabalha também através de nós. Então ele nos dá vida, ele nos transforma, ele nos salva, ele nos coloca em uma posição destacada, e agora Deus ele começa a trabalhar por meio das nossas vidas. Então ele vai moldando o vaso, vai moldando o personagem, e depois ele vai trabalhar por meio da vida desse indivíduo. Porque essa segunda metade, a segunda metade do capítulo, ele vai dizer: as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nelas. Deus ele preparou boas obras, como diz Paulo, para que nós andássemos nela. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É somente pela fé que somos justificados. Mas a fé que justifica jamais vem sozinho. A fé, meus amados, ela vem acompanhada. Ela não anda solitária. Então a fé não vem sozinha. Agora Paulo fala sobre as obras que são resultado da salvação. Tiago ele vai falar sobre isso, né, na carta que ele escreve, quando ele diz que uma fé sem obras, ela é inexistente. Ela não existe, porque a fé ela nos move a fazer algo. Ela nos move a agir de acordo com as orientações da palavra de Deus. Elas são boas obras em contraste com aquelas obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Essas obras devem ser vistas em nós, não para a nossa autoexaltação, mas para a glória de Deus. Elas são preparadas de antemão por Deus, enquanto o descrente anda segundo o curso deste mundo. O crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Isso significa que Deus tem um projeto para a nossa vida e que podemos realizar na vida esse projeto que Deus ele traçou para nós. Deus ele estabeleceu e ele nos chamou com um objetivo pré-estabelecido, meus irmãos. O chamado de Deus ele não se dá de maneira ou de forma aleatória. Deus quando ele nos chamou com uma finalidade. A cada um Deus o chamou porque ele nos conhece
dentro das nossas individualidades. Quando Deus ele chama o profeta Jeremias e diz a ele que ele seria um profeta, Jeremias ele tenta se desvencilhar desse chamado, né? Dizendo a Deus que ele seria melhor que Deus chamasse uma outra pessoa. Olha, é melhor chamar um outro, né? Talvez eu não seja a pessoa adequada para isso. E Deus diz: Jeremias, eu conheço você desde o ventre materno. Quando você estava ainda informe no ventre da tua mãe, eu te conheci, te chamei, e as nações eu te constituí como profeta. Deus ele nos conhece, meus queridos, individualmente, de maneira que ele vai nos chamando. Quando Deus aparece para Moisés, para um chamado, Deus chama ele pelo nome. Quando Deus chama o profeta Samuel, a mesma coisa, chama pelo nome. Samuel, quando Deus chama Moisés, Moisés, venha, tira o sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Deus ele nos conhece dentro das nossas individualidades, e quando ele nos chama com um objetivo específico para as nossas vidas. Caminhando para a nossa conclusão, a primeira parte, um questionamento, uma pergunta: você tem experimentado a obra de Deus por você, em você e através de você? Você sente que você tem vivenciado isso no seu dia a dia, seja onde quer que for, escola, faculdade, trabalho, entre familiares, na rua, entre os vizinhos? Você está experimentando a liberdade em Cristo? Você está experimentando essa liberdade em Cristo? Ou ainda está preso àquilo que Paulo ele chama, ou aquilo que está relacionado à natureza pecaminosa, como vícios, hábitos de escravidão da velha natureza pecaminosa? Deus ele nos tirou das condições que nós nos encontrávamos, meus queridos. Deus ele nos tirou daquele momento e nos trazendo para uma situação totalmente distinta. Ele nos deu vida, enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Agora Deus espera que essa vida que Ele nos deu, essa nova vida que Ele nos deu, ela sirva para que nós andávamos em boas obras, conforme as que Ele preparou para nós, como diz Paulo, de antemão. Que Deus ele nos ajude a caminhar segundo a sua boa vontade, de acordo com as suas orientações, e para a glória e o louvor do seu santo nome. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia.